Eu primeiro queria agradecer, né, a Núria por essa disponibilidade, a vocês, Ah, meninos, que eu estão que aqui. agradeço. Sempre ótimo, né? E a gente Trocar. é vocês. E vamos lá, Então, né? A vamos Anitta lá. e a Fabinha talvez não consigam entrar, mas então, do jeito que Márcia está fazendo, gravando, vai ser possível elas acompanharem, né, essa reunião. Eu não sei exatamente o que que vocês estão pretendendo, o que que vocês estão fazendo. Eu vou contar um pouquinho aqui da nossa história, né? Assim, a gente tem uma ONG aqui em Raposo, é uma região metropolitana de Belo Horizonte. É uma região bem periferizada, que teve uma história forte com a mineração e ficou bem degradada assim, socialmente, no sentido mesmo de recursos é, e um desenvolvimento assim, da própria cidade e tudo mais, em vários sentidos, sociais, materiais. E a gente tem um trabalho com as crianças e adolescentes. A gente é focado, toda a nossa equipe é muito mais voltada para a área da educação e da cultura, e a gente teve o foco desde 2012 isso, na educação e na cultura. Em 2020, a gente teve que parar por conta da pandemia, assim, a gente tem um foco muito forte, assim, o desejo de contribuir no desenvolvimento social. E a gente sabe que o desenvolvimento econômico ele é crucial nesse processo. E a gente sempre teve esse sonho de alguma forma fomentar. A gente até tinha feito um trabalho, uma parceria aqui com a empresa local para desenvolver entre esses 8 anos, né, entre 2012 e 2020, de oficinas de profissionalização, teve oficina de cimento queimado, de construção, só que assim não foi uma experiência muito frutífera, é um desafio muito grande assim no sentido de como é a conduta, de como é que as pessoas conduzem a vida assim no sentido profissional dentro da comunidade que a gente atua, né? Dentro dessa periferia que é Raposa, a gente está numa periferia da periferia, que é uma comunidade assim, que tem todas as questões de extrema pobreza, questão de droga, questão de gravidez na adolescência, violência, muita violência assim, no trato, no cotidiano, assim, as pessoas são muito agressivas entre si, as crianças são muito agressivas, é um negócio muito louco, assim. É fruto, assim, dessa história toda aí, né? Então, assim, é uma galera que tem muito potencial, galera muito inteligente, muito vivaz, só que assim, não tem muito contato, não tem muito paradigma e relação com essa história de desenvolvimento profissional, né? Então, assim, a gente fez as oficinas e não teve muitos frutos. Então, a gente pensou num modelo mais, vamos dizer assim, em que a gente criasse as redes, que a gente criasse o negócio e convidasse é, as pessoas para estarem conosco. Então a gente recortou esse público e decidiu trabalhar com as mães das crianças. Então nosso negócio chama Mãe Gentis. A nossa ONG chama Casa de Gentil. Gentil é um personagem aqui da cultura popular de Raposos, do Congado. E a gente fez esse trocadilho com a gentileza e com essa pessoa. Então a gente fez o. é, é que aqui a cultura popular é muito forte, só que sofreu um baque com a pandemia muito forte, muito forte. Assim, não tem apoio de Estado e tudo mais, mas é um lugar bem raiz do Congado, assim, muito, muito forte. E aí a gente fez esse trocadilho, e aí o negócio chama Mãe Gentis. E a gente começou assim na coragem total. Não sei se algum de vocês é da área dos negócios, da área do empreendimento. A gente bateu muita cabeça no começo. Então, assim, uma dica primeira é planejar e pensar antes de fazer. A gente não fez isso. É assim, não morremos por isso, mas assim, perdemos dinheiro, né? Perdemos tempo, energia. Aí, quando a gente decidiu aprender mais, que a gente começou a desenhar o negócio de uma maneira mais profissional. E assim, tem 3 anos que a gente está trabalhando, e assim, eu acho que no último ano, talvez em 2022, assim, do meio de 2022 para cá, que a gente foi entendendo o potencial, assim, do Mãe Gentis como uma marca, como um negócio que pode crescer e, de fato, além de circular recursos aqui na cidade, assim, né, de girar a economia, de fato ter
uma quantidade significativa de mulheres. E outra coisa assim, que eu acho que já era um sonho, mas assim, eu acho que o contato com o Júnior acendeu, assim, trabalhar isso junto com a perspectiva do terceiro setor, assim, porque de fato, nesse comportamento de empresa, a gente não vai conseguir assim atuar com 50, 100 mulheres. Isso não é uma realidade mesmo, assim. A gente não, assim, acho que com 10 mulheres a gente já alcança um mercado muito grande, acho que maior do que a nossa perna pode até imaginar aqui, né? Então, assim, de desenvolver projetos de desenvolvimento socioemocional, pessoal, através desse link com o terceiro setor para uma quantidade maior, um público mais extenso, assim, de mulheres, até pode estender para outros públicos, mas também voltados para manter, assim, né? Eu acho que fazer um casamento entre manter o crescimento do negócio, ajudar a manter o crescimento do negócio e, ao mesmo tempo, impactar outras mulheres através de cursos, é, formações, vivências, né, que eu acho que aí caberia, né, em algum projeto aí para o terceiro setor, né, alguma emenda, algum edital, e também ajudar a manter, porque tem isso, assim, a gente está há 3 anos, a gente não conseguiu entrar em equilíbrio financeiro até hoje, assim, a gente ainda depende de doações, dependeu de 2 projetos grandes que a gente aprovou, então, assim, a gente não achou tão simples e não continua não achando tão simples virar o negócio, assim, fazer o negócio realmente ele se sustentar e se tornar lucrativo. Então, isso tem sido assim um nó, assim, um desafio muito grande, que é o que eu tenho percebido é muito ter o talento e a sabedoria de fazer redes, assim, né? De crescer, de se fazer existir. Só que isso é desafiador demais, nossa. E assim, né, lançar a mão do marketing digital, que também não é uma coisa que a gente sabe fazer, então a gente teria que ter recurso para fazer, que é uma meta, assim, a gente trabalha com alimentos, né, alimentos artesanais. Nosso foco é a granola. Então a gente também iniciou aqui um processo de levar a granola para comércios maiores, assim, né, para empórios, aí assim, posteriormente para supermercados maiores. E também é um desafio, porque a nossa marca, enfim, ela não existe ainda, né? Então ela vai estar lá na prateleira e aí ela tem que se fazer existir. A gente conseguiu chegar num resultado, num produto muito gostoso, assim, muito bom. Então, assim, quem experimenta gosta muito. Então, assim, eu acho que isso é um fator muito positivo, mas aí é entre esse tempo das pessoas conhecerem, indicarem e o negócio crescer, é um processo, né? E eu acho que, assim, resumindo, é isso. Acho que pode surgir mais temas aí. Acho que vocês também podem falar o que vocês estão pensando, né? Júnior tirou nossa voz. Como é? Júnior tinha tirado a nossa voz, a gente tava sem poder falar. Eu vou Aí só tirar ficava balançando a mesmo. cabeça. Bem, não sei se é hora de eu falar, Júnior? Pode falar, Marcinha. A gente tem um projeto que começou com Gilma, tem outra menina, Andresa, também, que tem muita visão social, é educadora. Gilma tem um caderno que ela tem uma mina de ouro ali anotada, que ela não divide ainda com ninguém. Mas assim, a nossa ideia começou bem antes, né? E a gente aproveitou aquele momento com você, Júnior, para falar desse desejo que a gente tem de não só ganhar dinheiro, né? Que todo mundo está precisando de um dinheiro para se sustentar melhor, mas levar alguma coisa para ajudar as pessoas. A princípio, a gente, naquela reunião, a Fabinha falou da ideia de botar como foco mulheres, até por conta da história dela, que estejam se recuperando de alguma doença grave, né? E aí surgiu também a questão da gente, como ajudar essas mulheres, né? Porque não adianta só a questão da autoajuda, a questão das práticas integrativas. A gente tem que dar para essas mulheres o suporte
para elas sobreviverem financeiramente, que é o grande foco é esse, como se sustentar. Principalmente para quem sai de uma doença grave, para quem está sofrendo algum tipo de agressividade em casa, onde quer que seja. E aí por isso que a gente está aqui, né? O que é que a gente pode fazer, Gilma? Tá sem som, Gilma. Pronto. Aquele projeto, né, que eu tinha organizado, nem me lembro quando, não sei se acho que foi antes da pandemia, ou foi na pandemia, não sei. Era, assim, aproveitar os talentos, né? Porque todo mundo tem um talento, né? Então, o que é que cada um pode fazer daquilo que sabe fazer, né? E aí voltar, quer dizer, a minha ideia que eu tinha era assim, as pessoas poderiam, quer dizer, eu não sei como chegaria a isso, mas o pensamento era esse. Você ter algo que você contribuísse e ter um retorno daquilo. Por exemplo, na minha ideia era isso, você paga um plano de saúde para cuidar da sua doença. No caso, seria, se fosse um plano para você cuidar da sua saúde, né? Investir nela. Ter essa consciência de que você pode programar isso, né? Que isso é uma coisa que faz parte da sua vida, você programar a sua saúde, o seu bem-estar, porque hoje em dia a gente vê as pessoas, às vezes até têm dinheiro, mas não têm saúde. Porque falta muito essa consciência do que é saúde, no sentido do bem-estar geral, né? Porque é físico, mental, emocional, é financeiro, faz tudo parte. Então, seria uma coisa mais ou menos nessa ideia, né? O que é que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas, mas que as pessoas também contribuíssem com isso? Que aí viraria uma empresa. Entendi. E também levar as pessoas a ter essa consciência, né, do foco da busca interior, né? Que eu sou humano, mas sou divino, né? E ter essa consciência. Então, era uma coisa mais ou menos voltada para isso, a minha ideia, aproveitando o grupo e que cada um tem um talento, né? Então, dividir isso e como fazer, se fosse o caso que tivesse um espaço para isso, que a gente pensou, né? Mas onde fazer isso? Então, são ideias que a gente pode desenvolver, né? E assim, não sei se tem um foco para um determinado grupo. Eu acho que quando você busca, é a questão do que cada um busca e o que cada um também tem. Porque eu acho que quando você incentiva uma pessoa a buscar os seus próprios talentos, ela pode, sabe, ser tão feliz quando a gente faz aquilo que gosta, que eu também posso gerar com isso a minha parte, né? A minha contribuição também quando eu aprendo. Então, é uma coisa mais ou menos desse tipo, né? Mas como chegar o caminho para começar o passo a passo, né? Porque uma ideia para você chegar numa concretização demora, porque você vai gestando, né? E aí vai organizando. Então, só isso. Agora, como chegar, só realmente, né? Porque também tem uma coisa que quando a gente junta um grupo para trabalhar, né? Cada um tem algo para trazer. Então, conseguir conciliar tudo isso em uma coisa que flua, né? Então, isso é um processo. A minha ideia era a gente trabalhar com práticas integrativas e também o foco na questão da cultura, né? Não só a questão do artesanato, mas a questão da dança, a questão da culinária, tudo isso a gente pode oferecer de alguma forma. E aos pouquinhos é que a gente ia ver realmente quem a gente poderia alcançar nesse sentido. Por isso que eu digo que cada um tem um talento, né? Então, eu vou levantar a mãozinha aqui. Eu tô em trânsito, por isso que eu apaguei a câmera, gente. Certo. Fica balançando. Então, interessante que eu sou da área de saúde das práticas integrativas também, né? Na verdade, é essa que é a minha paixão. E eu, assim, eu acredito também que é um pilar essencial no desenvolvimento social, né, que é a saúde, que é outro nó forte assim que a gente observa assim, né, especialmente na comunidade, mas de uma forma geral na sociedade, né? Mas assim, uma falta de acesso total até à saúde convencional, mas assim, e o tanto que talvez ferramentas simples, né, contribuiriam ali para a saúde daquelas pessoas. E aí a gente até escreveu um projeto, só que não para Raposa é muito pouco o projeto dessa empresa. Aí a gente escreveu vários, acabou que não passou esse não. Que era, a gente pensou em fazer um espaço de atendimento para, né, voltado às práticas integrativas dentro da comunidade, que seria sustentado por um negócio
que seria pago. Então, assim, seria uma estrutura tipo uma casa de atendimento que seria pago e a porcentagem desses atendimentos sustentaria esses atendimentos nesse outro espaço comunitário. Só que assim, também a gente pensou nessas práticas serem cobradas mesmo no espaço comunitário por uma questão de vínculo, mas bem populares, a preços bem populares. Né? Então a gente teria a preço de mercado, um trabalho a preço de mercado que sustentaria o outro, assim. Mas é um trabalho descomunal, né? E assim, precisa de um recurso anterior, né? Para começar um trabalho como esse, assim, né? Até mesmo para sustentar o planejamento, para sustentar a execução. Então, assim, a gente percebe muito claramente que a necessidade de recursos. Aí nesse projeto, a gente também teve uma ideia muito legal, que estava muito voltado para a formação. Então, 3 jovens da comunidade também passariam para o processo de formação dentro das práticas integrativas e eles também seriam agentes de saúde dentro daquela comunidade, assim. Isso é bem legal. Eu acho que assim, o formato de negócio, eu acho ele muito atrativo, sabe? Assim, tanto para o investidor quanto para a comunidade, assim, porque o nó é o dinheiro, né, gente, assim, dentro de uma comunidade de baixa renda. Então, eu percebo muito que sim, o tanto que isso implica ali no envolvimento da pessoa no projeto, assim, ela ter um retorno financeiro com aquele projeto. Mas é muito legal essa ideia, assim, só que realmente é sempre muito desafiador, né? A gente tem que ter um fôlego grande, assim, né? Verdade. E acho que pra gente que está começando agora, a gente poderia pensar em começar com uma coisa pequena e aos pouquinhos ir vendo onde é que a gente pode chegar, né, Júnior? Fala agora. Então, gente, eu acho que assim, eu acho que é legal primeiro esse contato para ver possibilidades, né? Eu acho que o que a Núria traz é um pouco encurtar os caminhos. Você, por exemplo, cada um tem um perfil, né? E, por exemplo, o de Márcia. O Márcia, ela não quer nem. Ela já quer fazer, ela já quer o negócio pronto, né, Gil? Então, primeiras frases que a Núria falou da importância do planejar, da importância do saber aonde quer chegar. Eu acho que tem elementos muito importantes para serem postos antes. Por exemplo, qual a natureza desse negócio? Porque isso impacta, porque dentro da natureza desse negócio você tem essa institucionalização desse negócio. É o quê? O que é mais viável? É uma empresa? É uma ONG, né? É um OCIP? É uma cooperativa, uma associação? Que uma ONG, uma OCIP, ela precisa ser uma associação? Enfim, são questões que são anteriores, mas é importante esse desejo. Eu acho que assim, eu provoquei esse momento aqui com vocês conhecerem o trabalho, né, que a Núria vem fazendo, que é algo assim bem abrangente e que elas e eles estão aqui no momento das mães gentis, e me corrija, é Casa Gentil, não é isso, Núria? De gentil. Casa de Gentil, num divisor de águas, tomando essa decisão para onde vão, como é que eles alavancam, como é que eles desenvolvem mais, eles e elas, né? Então, eu acho que esse momento é interessante para vocês se inspirarem, para vocês talvez pensarem juntos. Não sei, eu fico viajando aqui, tá? Que eu fico vendo assim, o projeto de vocês está pronto. Aí eu não sei se vocês teriam interesse de expandir isso para Recife, por exemplo. Não sei, acho que são possibilidades, porque eu estou vendo que tem muita similaridade. Mas eu acho que antes das concretudes, que é assim o assado, eu acho que o mais importante é ouvir o que bate o coração. O que é que a gente realmente quer? O que é que a gente quer fazer? Mas aí, a partir disso, vamos construindo um caminho mais sólido. Então, o que é o meu convite? Compartilhar as ideias da Núria, fazer essa sinergia. A ideia é que a partir
não sei como é que Nuri e vocês estão disponibilidade, mas que a gente comece um processo de desenvolvimento com a Casa de Gentil e a Mãe Gentis, para que elas possam, né, se olhar e trazer esse novo desenho de desenvolvimento para esse seu negócio. Então a gente pensou no primeiro momento fazer 3 ou 4 encontros para começar essa história. Quando vocês estavam falando, eu estava já estruturando um pouco a programação. Então, acho que é isso. A gente fazer assim, um encontro por semana, e umas 2 horas, 1h30, 2 horas, e a gente vai avançando. E aí o convite, eu já até falei com a Núria, que vocês, meninas Gilma, Márcia, Fabinha, Anitta, possam ficar como ouvintes desse processo, porque daí vocês já vão tendo, né, ideias do que poderia ser o de vocês e tal, coisa e tal. Então, o que eu estou imaginando? A gente começar um processo de planejamento estratégico mesmo. Planejamento estratégico, né? Em geral, você se define, né? Um planejamento estratégico, o horizonte é 5, é 10, é 15, é 20, 30 anos. A ideia é fazer algo mais simplificado para a gente poder, né, se situar, e elas, principalmente aqui, a Núria e sua equipe, se situarem e disserem, não, beleza. Então, o que eu imaginei? Fazer algo assim meio mix, né? Um planejamento estratégico, e a gente dá uma olhada também, né, no próximo momento, ainda dentro desse ciclo aí, desses encontros, de olhar o modelo de negócio. Porque o que eu estou entendendo, né, dentro do que a Núria me apresentou, é que existe um modelo de negócio. Aliás, existem 2 modelos de negócio. Existe um modelo de negócio da Mãe Gentis e existe um modelo de negócio da Casa de Gentil. E que elas foram fazendo pelo coração, né, e não pensaram muitas vezes nas próprias possibilidades. Por exemplo, o que eu vejo hoje da Casa Gentil, a Casa de Gentil, que é uma organização não governamental, e que ela consegue captar recursos muito para o social hoje, né? E para desenvolvimento também econômico. Então, é mais facilitado. E elas criaram um empreendimento, que a Mãe Gentis é uma empresa, e que hoje estão com dificuldade para tocar. Mas eu estou vendo, eu acho que a gente precisa ouvir, claro, mas de maneira assim, muito preliminar, o que eu enxergo hoje é que o perfil das meninas, né, é de organização da sociedade civil, de ONG, não é um perfil de empresa. E faz, pelo que eu estou vendo, faz muito mais sentido elas incubarem empreendimentos, ajudar a organizações, a grupos a desenvolver, a fazer negócios, do que elas terem um negócio, entendeu? Me parece que esse seria o caminho, mas é muito precipitado da minha parte nesse momento falar isso. E no final, quem vai dizer o que quer são elas, entendeu? Ah, a gente quer isso, então vamos como ajusta, como arruma a casa para tocar esse negócio. Então, basicamente é isso o caminho. É uma coisa simples, mas o que mais importa, eu vejo, é o desejo, o que a gente realmente quer. E o que a gente não quer também. O que a gente não está disposto. Porque a gente tem tudo lindo, né? Como a Núria falou, tem um lado muito bom, mas tem muito trabalho. É isso? Vocês vão ter vida mais? Porque é isso. Que impacto é esse que vocês querem gerar na vida de vocês? Então, tem coisas que devem ser consideradas. Por exemplo, eu sou consultor, tenho uma empresa de consultoria. E tenho muitos prazeres de estar vivendo essa vida, mas obviamente você tem vários desafios, né? Então, ou você assume consciente o que é isso e começa, né, a se trabalhar, ou você vai entrar em conflito. E quando a gente está falando de um empreendimento coletivo, o que tem que acontecer é um alinhamento assim muito grande, porque senão vai gerar conflito, vai gerar choques. E a gente sabe que acima de tudo a gente tem essa irmandade, né? Então isso é o mais importante, porque senão vai virar opiniões diferentes e tal. Então assim, primeiro alinha, sabe o que quer, define bem os papéis e responsabilidades para poder ir avançando. Então, um pouco isso. Eu acho que as coisas, para mim, não estou enxergando que não tem nada, vamos dizer, definido, mas é um grande diálogo para chegar a esse entendimento de aonde ir, para onde ir, como ir. E daí, assim, o meu papel é facilitar esse processo. Eu trabalho com isso, eu trabalho com desenvolvimento de negócios, de organizações e de pessoas, e a gente, né, vai vendo e vai tentando aqui estruturar esse caminho por meio de
métodos, muito de gestão mesmo, para poder você se sentir bem confortável e dizer, beleza, é isso que eu quero, é isso mesmo que a gente estava buscando, tá? Esse processo, ele depende, obviamente, muito de vocês, dos insumos, né, dos elementos que vocês trazem para a construção desse pensamento mesmo, né? E a gente vai, né, meu papel é meio, tipo, entendi, isso aqui, isso faz sentido, e a gente vai fazendo, juntando esse quebra-cabeça. É isso. Câmbio. Dentro do que você falou agora, Júnior, eu me vejo muito mais nessa questão da ONG mesmo, da gente ajudar pessoas a crescerem. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um curso de comidas sem glúten, sem lactose, sem ovo, essas coisas. Você provou naquele dia, né? E a ideia que eu tinha era de montar uma cafeteria, montar um negócio, inclusive Gilminha seria minha sócia. Mas quando a gente começa a fazer em casa, a gente vê o trabalho que dá, porque não é só fazer, é lavar, é tudo, 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 tudo. Então, eu acho que eu posso já usar esse conhecimento que eu tenho no ONG, dando um curso para quem tiver interesse, para ajudar essas mulheres que saem de uma situação difícil a elas, né, aprenderem, e aí, se tiverem interesse, a partir daí elas começam a produzir. Seria mais nesse sentido. Para mim, hoje, o que faria mais sentido era isso mesmo, um ONG. Uma das coisas que a gente vê, assim, de grande desafio, que é o que a Núria falou, e eu acho bonitinho ela falando no jeito mineirinho, né? Que é a questão econômica. De fato, isso é um grande gargalo, né? E que uma grande parte das pessoas sabem fazer, sabem produzir, mas não sabem como vender, para quem vender, né? Enfim. Então, eu também vivi um pouco isso, tá? Eu já tive um negócio de sabonetes artesanais. E a gente conseguiu, né, se aperfeiçoar bastante, né, na qualidade desse produto, tal, blá, blá. E conseguiu também encontrar alguns espaços de venda, né? Tinha bastante procura. No entanto, não era um artigo que é de primeira necessidade. E você tem muitos concorrentes. E concorrentes de grande peso, né? Lusitânia, Natura, Boticário e tal, e coisa e tal. Avon e tal. Então então, analisar esse negócio, a fatia de negócio que você está entrando, isso também é importante, para saber quem são seus concorrentes, o que tem diferencial no seu negócio, como você se posiciona. Bem, enfim, eu não sabia, né? Fomos aprendendo, né? Então a gente teve uma boa experiência de fazer isso. Chegou um momento que eu estava cada vez me especializando mais na venda, mas a produção tomava muito tempo. E a gente sabe que para pagar a conta tem que vender, né? E se você não tiver um bom produto, você vai perdendo clientela. Então você vê, chegou um momento que a gente, ao desenvolver essa questão, a gente resolveu falar assim, não, vamos então. Ih, alguém falando aí. Alguém Que falando. caiu minha internet. Tá bom, não, tranquilo. Aí a gente foi para uma comunidade, em dois irmãos, falou com a associação de bairro e contou a história que a gente queria dar um treinamento. Mas a gente queria dar treinamento com segundas intenções. Queria dar um treinamento para a comunidade inteira, para elas desenvolverem essa habilidade de fazer sabonete, blá, blá, blá. Levava todo o material, não teria custo nenhum, mas a gente iria selecionar algumas mulheres para poder trabalhar com a gente. E pagando elas direitinho, tal, tal, tal. Mas não ia selecionar todo mundo, só algumas. O cara topou, mas a gente pediu sigilo para não criar expectativa, tal, tal, tal. Topou, a gente fez isso, foi super lindo o processo, tal. Tinha mulheres que queriam, mas o marido não deixava, tal. Bem bonito. Cara, aquilo foi muito forte para mim. Então acho que a ideia foi interessante e que de fato faria sentido. Só que o que acontece ali naquele contexto? Era eu e mais um monte de gente descomprometida. Só tinha uma menina que estava comigo que era comprometida, assim como eu. Eu ainda tinha aquelas ilusões acadêmicas de que queria fazer umas coisas na minha área, blá blá. Consegui uma bolsa de pesquisa e achava que eu ia conseguir conciliar. Não conseguia, porque era muito trabalho. Então, resumindo, eu fui deixando, tentando, achando, né, na minha crença que eu podia dividir ali com minha sociedade. E no final, a gente chegou à conclusão assim, não, vamos fechar. Para poder não dar prejuízo a ninguém. Não ficar, a gente pagou todo mundo, fechou o barraco e foi embora. Mas isso me trouxe alguns aprendizados. Um dos aprendizados que eu tive foi que escolhi isso. Não quero trabalhar com produto, eu quero trabalhar com serviço. Porque
porque serviço não estraga, né? Não tem validade, você consegue oferecer e vender naquele momento. Essa foi uma escolha. Por outro lado, a sociedade precisa de produtos, né? E produtos de qualidade. Você vê assim, os produtos que a Mãe Gentis fazem, é sensacional, é altíssimo padrão, tá? Altíssimo padrão. Ela tem outros desafios. Mas eu quero dizer isso assim, que são desafios de escolher as coisas, os caminhos. Por exemplo, eu sou empresa. Por ser empresa, também tenho limitação por algumas questões. Eu não consigo captar recurso, né? A gente não consegue alguns editais, entendeu? Então, são escolhas. Então, a gente tem que saber bem. Por exemplo, o fato... Eu queria trabalhar isso com vocês também. O fato de um OCIP e um ONG tem diferença. Mas a natureza jurídica dessas duas é uma associação. Enfim, qual a vantagem de uma associação? Qual a vantagem de uma cooperativa? Enfim, eu acho que são possibilidades. Eu acho que o campo que vocês trazem é muito abrangente, né? Você tem saúde, você tem cultura, você tem alimentos, né? Gastronomia, segurança alimentar e nutricional, que eu acho que esse é um ponto importante. Inclusive, isso é uma pauta de governo, uma agenda forte do governo, e que vai vir muito recurso para isso. Está vindo, né? Então, eu acho que são coisas. Então, eu quero abrir um negócio, tem que saber o que é, quais são as diferenças e quais são as oportunidades também. Porque é isso, eu quero abrir, mas e aí? Tipo, eu consigo me enquadrar nisso? E que momento é esse? Pelo menos dos próximos 4 anos, a gente vai viver um período que vai ter uma tendência. E mercado, gente, é isso. O mercado muda, tá? Por isso que diversificar é uma coisa boa, mas tem que ter um limite para diversificação, porque diversificar demais também traz dor de cabeça. É o ponto de equilíbrio, né? A gente tem que estar no sushumi, né? É isso. Bingo. Bingo não, câmbio.